boa noite, um feliz sábado para você. Que bom que você escolheu estar aqui neste local onde só os fortes sobrevivem. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, diga amém aí onde você está. Você já pode ir interagindo com a gente através do chat aqui da live que a gente está apresentando. Você já pode ir desejando o seu boa noite, o seu feliz sábado. Se você é pastor, diga um boa noite aí para o seu distrito. Se você é líder da sua igreja, diga um boa noite aí para a liderança da sua igreja, para a sua comunidade. Enfim, você é muito bem-vindo. Você já fez o culto de pôr do sol hoje com a sua família? Claro que sim, eu acredito que sim. Como foi a sua semana? Foi uma semana abençoada? Trabalhou bastante? A chuva atrapalhou você? É isso mesmo, no final da semana, início de semana tivemos chuva forte, não foi isso? Como é que está você aí? Está tudo bem? Tua igreja, está tudo em paz, pela graça de Deus? Vamos fazer agora mais uma pergunta, como estão os estudos bíblicos? Você está estudando a Bíblia com alguém? Já começou? Quem é essa pessoa? Como é que está? Como é que está a evolução desse estudo bíblico? Está uma bênção? Você sabe que qualquer dúvida você pode nos procurar e nós vamos tentar te ajudar da melhor maneira possível. A aula de hoje ela é extraordinária porque ela é uma ordem de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Mas antes de falar da aula, deixa eu te lembrar algumas coisas que vão acontecer no nosso campo e que tem tudo a ver com você. Primeiro item. Você que está nas 6 regiões do nosso campo, agora nos próximos dias, uma parceria entre desbravadores e demais departamentos aqui da igreja, nós vamos trazer para algumas regiões, não são todas, para algumas regiões do nosso campo, a Adra Brasil, numa grande carreta, 22 metros de comprimento por 5 de largura. E o que essa carreta faz? Ela é a carreta do bem. Ela tem atendido inúmeras, para não dizer centenas de pessoas com projetos de assistência social. Nessa carreta, por exemplo, é possível lavar roupa, porque ela vem equipada com máquinas industriais, é possível lavar edredom, caso seja esse o projeto aí do seu campo. É possível também ter atendimento psicológico e demais serviços que atendem a comunidade. E agora, nos próximos dias, da primeira semana até o fim desse mês, é possível que ela esteja passando aí na sua região. Então você que faz parte da ASA, comece a orar por isso, trabalhe por isso. E se você deseja ser um voluntário neste trabalho de assistência social, você pode nos procurar ligando aqui na associação ou mesmo mandando aqui um recadinho na nossa live e a gente vai procurar atender você o mais rápido possível. Mas um outro detalhe, ainda no mês de novembro, do dia 20 ao dia 27, você já sabe, eu estou falando aqui com muitos líderes, nós teremos a semana de colheita e projeto Reencontro. Então, se você é secretária da igreja, se é professor da escola sabatina, esse é aquele momento de já ir alinhando e definindo os próximos passos, porque do dia 20 ao dia 27 há lugar para todos à mesa do Pai. Esse é o tema da semana de colheita agora no mês de novembro. Ainda no mês de novembro, agora na próxima quarta-feira, dia 3, nós vamos estar concluindo o grande projeto que tem como objetivo levar toda a igreja a buscar a comunhão com Deus, fazendo a assinatura da lição da escola sabatina. É isso aí, o Projeto Maná. Você já fez a sua assinatura? Ainda não? Corre, não perca tempo, porque a lição de Hebreus, que é a lição do próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2021, ela já vai chegar na sua casa com 20 dias de antecedência. Por isso, você não pode perder a oportunidade de, junto com toda a igreja aqui na União Sul Brasileira e aqui na Associação Oeste Paranaense, você fazer a sua assinatura de lição. Vamos ao tema da aula de hoje. O nosso convidado, ele é muito especial. Ele é o nosso presidente, o pastor Luiz Damasceno, e nessa ocasião ele vai falar sobre o processo da formação de um discípulo. Você sabe como é que faz um discípulo? Na aula de hoje, a gente vai aprender conceitos de como formar um discípulo segundo a palavra de Deus. Eu quero ler um texto e aí nós vamos orar. E na sequência, o pastor Luiz então fala com a gente. O texto bíblico diz assim,
Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, diz assim: Jesus se aproximou, falando-lhes e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a grande missão dada por Cristo Jesus a cada um de nós. Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus, e aí você tenha uma boa aula. Pai querido, Pai de amor, obrigado pelo sábado, obrigado pela semana de trabalho, obrigado pelos teus cuidados e obrigado pela oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Seja conosco e use também o teu servo, pastor Luiz, ao transmitir a aula de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê daqui a pouquinho. Obrigado, pastor Gilson. Obrigado a você que está aí nos prestigiando nesta noite, nessa escola missionária. E nós vamos juntos, a partir deste momento, estudarmos a palavra de Deus. E eu queria que você parasse para refletir sobre o tema que nós vamos tratar esta noite. O tema é o discipulado. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. É você um discípulo de Cristo? Você que está aí nos assistindo, você Roger, você Paulo, você Maria, você Pedro, você tem certeza que você é um discípulo de Jesus Cristo? A Bíblia, ela fala em discipulado tanto no Antigo como no Novo Testamento. A ordem para ser discípulo vem de Jesus Cristo. Foi ele que disse: vão e façam discípulos. Isso está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Para entendermos bem isso, para sabermos fazer discípulos, nós precisamos saber primeiro o que é um discípulo. Então eu quero que você olhe aqui nesta tela atentamente e nós vamos começar a explicar isso durante esta noite. O que é um discípulo? Esta é a primeira pergunta. Existem 3 elementos que fazem parte da vida de um discípulo. O primeiro deles é que o discípulo, ele crê naquilo que ele aprendeu. Para ele, aquilo é a verdade. O segundo elemento é que o discípulo, além de crer naquilo que ele aprendeu, ele vive o aprendizado, ele experimenta na vida, no seu dia a dia. E o terceiro elemento é que o discípulo, ele representa aquilo que ele crê. Ele é uma espécie de um embaixador daquilo que ele representa. Nós podemos fazer discípulos de várias pessoas, mas nesta noite nós vamos tratar dentro da palavra de Deus como nós nos tornarmos e fazermos discípulos de Jesus Cristo. Para isso, existem alguns elementos que nós temos que considerar no processo de desenvolvimento do discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele é um processo diário. Lá em Isaías capítulo 50, o versículo 4, na segunda parte diz assim, ó, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Não tem como você fazer um discípulo ou ser um discípulo apenas em alguns momentos do dia, apenas alguns dias da semana. Esse é um processo diário que você vive o tempo todo. O segundo elemento no desenvolvimento do processo do discipulado é que ele é uma relação, como se fosse uma relação entre um pai e um filho. Olha o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que explica muito bem o que nós estamos falando neste momento. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então, o discípulo,
e o discipulador, eles têm que ter uma relação, como se fosse uma relação entre um pai e um filho. Você é pai, Pedro. Você que é mãe, Maria. Você vai entender muito bem o que eu estou falando. Porque quando o teu filho nasceu, no primeiro momento, ele não sabia nem o que estava ao redor dele. Você teve que ensiná-lo a falar, ensinar a comer, depois caminhar, ensinar as primeiras palavras, ensinar a ele se conduzir ao longo da vida. Da mesma forma, essa deve ser a relação entre o discípulo e o seu discipulador. O discipulador, ele é o pai do discípulo, aquele que o conduz e ensina a ele os primeiros passos da vida e a sequência da vida também. O terceiro elemento que desenvolve o processo do discipulado é que o discipulado ele é baseado na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 8, versículo 16. Sela a lei no coração dos discípulos. Você pode fazer discípulos de muitas pessoas, mas para fazer discípulo de Jesus Cristo, você precisa ensinar a esse discípulo os elementos da palavra de Deus. Porque senão você pode fazer discípulo de qualquer outra pessoa. Mas o discipulado bíblico, ele é baseado na palavra de Deus. O próximo elemento que nós vamos ver aqui, que é o quarto elemento, é que no processo de desenvolvimento do discipulado, esse processo é um processo missionário. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua erudita. Para quê? Para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então, quando você faz discípulo de Jesus Cristo, você tem que ensinar ele a fazer um outro discípulo, porque o discipulado ele é um processo bíblico e também missionário. E o quinto elemento no processo de desenvolvimento do discipulado é que esse processo ele é um processo de treinamento. No Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus falou assim, portanto, ide. O termo correto é, portanto, vão. É uma ordem imperativa. Não tem opção. Vão e façam discípulos de todas as nações. Observem que a expressão discipulado aqui, ela é a mesma palavra treinamento. Então a ideia é treinar em discipulado. Treinar a viver a palavra de Deus. Se nós olharmos com mais profundidade este tema no Novo Testamento, nós vamos descobrir algumas coisas interessantes. Você vai ver que repetidas vezes na carta de Paulo aparece a expressão ensinai-vos, exortai-vos mutuamente. Então, o discipulado, o processo de desenvolvimento do discipulado requer treinamento contínuo na palavra de Deus, especialmente aplicando na vida aquilo que ele aprendeu através das Escrituras Sagradas. Além desses elementos, existem 3 pontos importantes que nós não podemos esquecer no processo do discipulado. Você precisa saber disso, porque senão você não vai conseguir ser um discípulo, e se você não é um discípulo, você não vai conseguir fazer um discípulo. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é esse aqui, O discipulado, ele é um processo, não é um programa, não é uma coisa pontual. Não tem como você fazer um discípulo dentro de uma sala de aula. Tem que ter convívio, tem que ter ensinamento prático, além do ensinamento cognitivo. O segundo elemento que você não pode esquecer no processo do discipulado é que nós aprendemos a ser discípulos, só tem um jeito. Para você aprender a ser discípulos, você tem que fazer outro discípulo. Esta é a única forma de aprender a ser discípulo. É uma coisa bem prática. E o terceiro elemento importante que você não pode esquecer no processo do discipulado, você que está pensando em fazer um discípulo, é que o discipulado ele não é uma opção.
ele é um dever de todos os crentes. Todos nós precisamos estar envolvidos nesta tarefa que Jesus nos confiou e nos deu a ordem imperativa de irmos e fazermos discípulos. Além desses 3 pontos, além desses 3 elementos, nós precisamos pensar o seguinte: por que a gente faz um discípulo? Qual é o alvo do discipulado? O alvo do discipulado é tornar a pessoa como Cristo. Por isso que ele é bíblico, tem que estar embasado na palavra de Deus. Por isso que ele não é só cognitivo, mas ele tem que envolver experiências da vida, porque nós queremos levar esta pessoa além do conhecimento mental, mas levar ela a viver uma experiência prática na vida dela, que ela conheça por experiência o que é Jesus Cristo e o que ele representa na sua vida também. Agora vamos pensar um pouquinho nessa pergunta aqui. Como é que eu posso discipular alguém? Como é que eu posso fazer um discípulo? Que foi a ordem imperativa de Jesus Cristo. Olha aqui na tela. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa trabalhar a mente da pessoa. Faça com que a pessoa entenda o que ela é. Por que ela veio nesta vida? Qual é o propósito de Deus? E o que ela representa? E isso você tem que fazer não segundo você acha. Você tem que fazer segundo o indicado pela palavra de Deus. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer é isso aqui, ó. Além de ensinar o cognitivo, o mental através da palavra de Deus, é ensinar através das suas atitudes. E para isso, o discípulo que você está formando, ele precisa participar das atividades da sua vida. O que nós queremos dizer com isso? É que tudo aquilo que você ensina para ele de conhecimento, você tem que levá-lo a uma experiência prática. Na palavra de Deus, nada faz sentido quando fica somente no cognitivo, no conhecimento pessoal. A palavra de Deus só vai fazer sentido na tua vida e na vida de uma outra pessoa que você está discipulando, se ela viver isto na vida. Então, se você ensinou uma pessoa a orar na palavra de Deus, você tem que também tomar tempo, dedicar-se a orar juntamente com ela. Aí isso vai fazer sentido na vida dela, tem que participar da sua vida. Agora, qual é o sinal da maturidade de um discípulo? Quando é que você sabe se um discípulo está pronto? Se ele é realmente um discípulo de Cristo? E agora você pode começar a pensar naquela pergunta que eu fiz para você no começo. O discípulo, ele está maduro quando ele começa a fazer outro discípulo. Se ele não está fazendo outro discípulo, é porque ele ainda não amadureceu. E nós não podemos chamá-lo de discípulo. Muito bem. Agora então nós podemos voltar ao início. Lembra que no início eu fiz uma pergunta para você? Qual foi a pergunta? Está lembrado, Roger? A pergunta foi a seguinte: é você um discípulo de Cristo? Você que está aí me assistindo neste momento, está nos acompanhando aqui na Escola de Missões, já está há mais de um mês juntamente conosco. Eu te pergunto, você é um discípulo? Porque discípulo é aquele que está fazendo outro discípulo. A pergunta que você tem que responder esta noite é o seguinte: qual é o meu próximo discípulo? Você já escolheu? É alguém que está na tua igreja, embaixo do mesmo teto que você na sua casa? É teu vizinho que mora do lado da tua casa? Ou essa pessoa trabalha junto com você? Ou quem sabe você não trabalha, mas ela estuda junto com você? Qual é o teu próximo discípulo? Porque se você não está fazendo discípulos,
É porque você ainda não é um discípulo. Você deve estar me olhando e pensando assim, pastor, mas essas palavras são muito duras. Essa foi a ordem de Jesus e ela é imperativa. A ordem é: vão e façam discípulos. Mas e se eu não estou praticando isso na minha vida? Quer dizer que não tem esperança para mim? Tem sim. Você precisa, a partir de agora, nesse momento, começar a fazer um outro discípulo. E isso começa primeiro com a escolha. Pensa aí. Pensa numa pessoa. Quem é que você vai discipular? A primeira coisa que você deve fazer agora é orar por esta pessoa. E depois você tem que se aproximar dela e se tornar amigo dela. E depois ensinar a palavra de Deus para ela, porque nós aprendemos esta noite que discípulos são feitos com a palavra de Deus. Mas fique tranquilo. Você já pensou? Escolheu o nome? Então eu vou orar com você agora, nesse momento, por esta pessoa que você já começou a discipular. Fecha os teus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a cada uma dessas pessoas que estão juntamente conosco, através da tela, pessoas que nesta noite escolheram ser discípulos de Jesus Cristo. Eles pensaram em alguém o qual vão discipular. Que o Senhor os capacite e trabalhe já na vida desta pessoa. Amanhã, eles irão procurar esta pessoa, se aproximar desta pessoa, se tornar amigo desta pessoa, com o objetivo de fazer delas discípulos de Jesus Cristo. Eu quero colocar a cada um nas tuas mãos. Permita que nós vivamos esta experiência. Nós pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim e eu quero te agradecer porque você esteve conosco nesta noite. Que você continue tendo um excelente sábado e não esqueça, daqui 15 dias a gente tem um novo encontro aqui na Escola de Missões. Deus abençoe você. Que maravilha, obrigado, pastor Luiz. Os conceitos de fazer um discípulo, eles são extremamente importantes para a nossa vida. É claro que ninguém faz discípulo sem ter se tornado um discípulo de Cristo. Esse é o nosso grande dever e é também a nossa grande missão como pessoa e como igreja. Para isso, Deus estabeleceu a sua igreja aqui na terra para fazer discípulo. E o interessante é que a Bíblia, quando fala disso, diz que quando o evangelho do reino for pregado a testemunha a todas as nações, então virá o fim. E o fim, para nós, é o início de uma nova vida na Nova Jerusalém. E eu não vejo a hora de estar neste lugar, morando com Jesus pela eternidade. Curtiu a aula? Foi bom para você? Aumentou seu conhecimento? Tornou você melhor, mais capacitado para ministrar estudos bíblicos? Então não perca a oportunidade de estudar a Bíblia com alguém. Para isto, Jesus chamou não apenas eu, mas chamou você, chamou todos nós. Nós vamos orar agradecendo pela belíssima aula e a gente se encontra daqui a 15 dias, na sexta-feira, 19h30, aqui neste local. Pai querido, abençoe toda a igreja aqui na Associação Oeste Paranaense e que possamos todos, como os discípulos de Cristo, formar novos discípulos para o reino dos céus. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e tenha amanhã cedo uma excelente escola sabatina e uma grande oportunidade no culto divino. Não esqueça de responder ao quiz e a gente se vê daqui a alguns dias. Um forte abraço e que Deus te abençoe.